Precisamos falar sobre Fernando Diniz. É isso mesmo. O Vasco perdeu para o Corinthians reserva em São Januário por 3-2. E eu queria discutir algumas coisas do Diniz que de verdade eu tenho dificuldade para entender. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo. O canal tá crescendo, graças a Deus. Bora falar sobre o Fernando Diniz? Eu fico sempre me perguntando o porquê tem tanta boa vontade com o Diniz, especialmente da imprensa. Quando eu olho e vejo recortes da carreira do Diniz, eu fico olhando e falando assim, cara, da onde que vem isso? Ah, porque ele joga um futebol ofensivo? Ah, porque ele tem a saidinha? Porque ele dá boas entrevistas? É um cara que fala muito bem? Por que será? Porque assim, quando você pega eu fiz um levantamento aqui do Campeonato Brasileiro 2024, 2025, do desempenho do Diniz, tá? O Diniz, nessas duas edições, ele disputou o Campeonato Brasileiro por 3 times. Fluminense, Cruzeiro e Vasco agora. Ele disputou 34 pontos, ou seja, ele disputou 102 pontos. Desses 102 pontos, sabe quantos pontos o Diniz ganhou? 27. De 102 pontos disputados, ele ganhou 27. 27. Ou seja, tipo 25%, mais ou menos, 25, 20, entre 25 e 26%. Como você consegue defender um trabalho desse? Como você consegue defender um trabalho desse? Como um trabalho desse consegue ter fãs? E eu fico muito me questionando sempre sobre isso. Se fosse qualquer outro treinador com este mesmo aproveitamento em 2 anos de Brasileirão, mas estava na rua sendo achincalhado. Aí o Diniz ganha do Santos de 6-0. Uau! É um gênio! O Vasco é uma máquina! E quando acaba o jogo, eu falo que aquele 6-0 dizia mais sobre o Santos do que sobre o Vasco. Porque aquele dia, se pegasse o sub-12 da escola dos meus filhos, ganharia do Santos de 6-0. Ali não foi competência do Vasco. O Vasco aproveitou a oportunidade, legal. Mas ali foi muito mais um sistema defensivo nojento do Santos. Olha a liberdade que o Felipe Coutinho tinha, que também já estava sendo colocado como outro gênio de novo, merecia para a seleção. Que jogador espetacular. Bastou 2 jogos depois que o Vasco caiu na real de novo. Bastou perder para o Juventude, que liquidou o jogo em 15, 20 minutos, com 2 gols. E o Corinthians em casa com o time reserva, que o Vasco perdeu de 3-2 ontem, em São Januário. O Corinthians jogando com o time reserva. Então, aquele 6-0 era sobre o Santos e não sobre o Vasco. Vocês entendem? O Vasco fez a parte dele, aproveitou. Mas não é porque o Vasco é um baita time, que o Diniz é um gênio, que o Coutinho é a reencarnação do Pelé. Não é isso. Ali era um sistema defensivo nojento do Santos que não marcava ninguém. Ninguém. Então, assim, quando a gente pega os trabalhos recentes do Diniz, quando a gente trava ali na Libertadores de 2023, que ele ganha pra frente, é muito ruim o trabalho do Diniz. É 1 ano e meio de trabalho horroroso, péssimo, péssimo. Então é só você ver que precisou vir o Mano Menezes para salvar o Fluminense do rebaixamento. É só você ver a diferença do que era o Cruzeiro com o Diniz para o que é o Cruzeiro com o Leonardo Jardim. O que o Vasco evoluiu nas mãos do Diniz, do seu antecessor no Vasco. Então, esses são questionamentos que eu sempre faço e que eu não entendo o porquê que o Diniz tem tantos adoradores com desempenho ridículo. E toda hora é uma desculpa nova. Ah, o Vasco não tem time. Ah, o Cruzeiro não sei o que lá. O Fluminense perdeu o jogador. Não sei... Toda hora a culpa é de tudo, menos do Diniz. O Vasco é um catado em campo. O Vasco não marca ninguém.
Ontem o Corinthians, com o time reserva, fez 3 gols no Vasco em São Januário. O Vasco não tem jogadas de articulação. O Vasco não faz nada bem. O Vasco tem um sistema defensivo que não marca, um meio-campo que não marca e não cria, e no ataque, gente que não faz gol. Esse é o Vasco. E aí a culpa é de quem? Do treinador. É só do treinador? Óbvio que não. Mas quando você pega e vê que o cara foi super mal na reta final dele do Fluminense, foi super mal no Cruzeiro e tá indo super mal no Vasco, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Só que tem pessoas que não. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não acho, assim, como a gente vive hoje num mundo extremamente polarizado, as pessoas tendem a achar ou o cara é um lixo, ou ele é um gênio, ok? Eu não acho o Diniz nenhum dos dois. Você queria o Diniz no seu time? Não, não quero. Não quero o Diniz. Já tive a experiência de Diniz no meu time. Não quero. Eu não acho o Diniz um lixo. Não acho esse gênio também que pintam. Não acho. O que me incomoda, mais do que o trabalho do Diniz, é a forçação de barra que fazem sobre ele. O Diniz jamais merecia ter ido para a seleção brasileira. Jamais. Jamais. O Diniz não, assim, quando eu falo de seleção brasileira, eu sempre vem na minha cabeça a palavra merecimento. E o Diniz não merecia ir para a seleção. Ganhou uma Libertadores. Então esse é o critério para ganhar Libertadores. Então a gente pega todo ano o cara que ganhou a Libertadores e põe na seleção, faz o convite e põe na seleção. E acabou. Não pode ser isso. Porque o Diniz jogava um futebol diferente. Olha o que aconteceu na seleção brasileira com o Diniz. Foi horrorosa a passagem do Diniz na seleção brasileira. Como foi horroroso tudo o que ele fez após o título da Libertadores de 2023. E eu volto a repetir, o Diniz tem seus méritos. Eu acho ele um cara que sabe dar boas coletivas, é um cara que fala bem, é um cara que eu acho que, assim, ele ofensivamente é um cara que tem boas ideias, porém eu acho que o Diniz ele tem um sério problema, que ele é extremamente teimoso. O Diniz, ele é o cara que ele não abre mão da convicção dele, mesmo quando ele tá vendo que a convicção não tá dando certo. E esse, para mim, é o maior pecado capital do Diniz. E é isso que leva ele à ruína nos clubes. Porque eu acho que o treinador inteligente, ele tem que saber a hora de, opa, aqui eu vou atacar tal, mas esse jogo aqui, vou abrir um pouco a mão da bola. Vou abrir mão da bola. Vou dar a bola pro cara, vou me defender melhor, porque esse time vai me pressionar, esse time vai, sabe? Eu acho que o treinador tem que fazer isso. Pô, eu não sei se vocês lembram. Eu acho que talvez o treinador que mais tenha convicção no mundo é o Guardiola. E o Guardiola já jogou como time pequeno contra aquele Liverpool do Klopp. Já jogou. Por quê? Ele falou assim, cara, se eu for ali de peito aberto, eu vou perder. E jogou como time pequeno. Jogou como time pequeno. Em Anfield. Cara, colocou todo mundo às vezes, se sabe. Tá? É isso o treinador. Você tem que olhar o cenário e falar, cara, eu tenho um cenário aqui que eu preciso mudar. E eu acho que o Diniz não é capaz disso. Ele tem aquela convicção dele, da saidinha, de toque, de não sei o que, não sei o que lá, e ele não muda essa convicção dele. E eu acho que se ele mudasse a convicção dele, se ele tivesse um sistema que tem horas que eu vou dar mais a bola para o adversário, tem momentos que eu vou fechar mais a casinha, tem momentos que eu vou, tipo assim, tem jogos que eu vou entrar num sistema mais defensivo porque eu preciso dos pontos aqui, do que qualquer jogo eu ir de peito aberto contra qualquer adversário, eu acho que ele teria mais sucesso na carreira dele. E eu acho que o Diniz é um cara que talvez daqui a um tempo, se ele não mudar isso, ele é um cara que a gente pode olhar e falar assim, como a gente vê muitos jogadores com talento desperdiçado, a gente vai falar, pô, o Diniz, cara, era um cara que tinha boas ideias, mas é um cara que nunca tentou fazer o diferente. Ele tinha as convicções dele, ele tem as convicções dele e ele não muda essas convicções. E que para mim é um grande erro, cara. É um grande erro. Em nada na vida, nada.
E agora eu tô falando da vida, eu não tô mais falando de futebol. Você não pode o tempo inteiro manter as suas convicções. O mundo muda, as pessoas mudam. Você tem que, às vezes, olhar e falar, pô, sabe, quantas vezes eu já mudei de ideia na minha vida, de convicções enraizadas dentro de mim? De falar, caramba, pô, está mudando. Se eu não mudar, eu vou ficar para trás. Se eu não mudar, cara, eu não vou sobreviver aqui. Todo mundo tem que fazer isso em algum momento da sua vida. Todo mundo. E muitas vezes a gente tem que fazer várias vezes. E eu acho o Diniz um cara extremamente inteligente, mas ao mesmo tempo extremamente teimoso. Um cara que precisa sim se reciclar e saber a hora de dar um passo atrás. O Diniz, ele parece que ele sempre quer dar o passo para frente. E eu acho que tem momentos, principalmente num time hoje como o Vasco, que é um time que historicamente nos últimos 20 anos, a grande maioria dos anos, luta para não cair. Se você não mudar o estilo de jogo, se você não mudar algumas de suas convicções, o Vasco vai cair. O Vasco vai cair pela quinta vez. Então, ou o Diniz abre os olhos, ou o Vasco vai de novo jogar a Série B em 2026. Vai jogar a Série B em 2026. E é uma pena, que eu volto a repetir. Não vamos dos extremos, do 880. O Diniz não é um lixo de treinador, mas está longe de ser esse gênio que, especialmente, muitas pessoas da imprensa adoram pintar. Valeu!